No início do século XXI, e apesar de existirem jogos nacionais para sistemas como o ZX Spectrum, o Commodore Amiga, MS-DOS ou Windows, as consolas continuavam a ser uma pedra no sapato dos criadores de videojogos nacionais. Estávamos a entrar na 6ª geração e os portugueses continuavam a não conseguir produzir para consolas. Mas afinal, o que tornava o mercado das consolas tão inacessível? Chegar às consolas era extremamente difícil em Portugal, porque em Portugal não havia histórico. E o facto de não haver histórico significava que nós, mesmo tendo na nossa alçada 1 ou 2 títulos para PC, significava absolutamente zero no que tocava a ter a confiança completa de uma editora para ir à fábrica e produzir o nosso jogo em cartucho, e depois publicar as caixas e agarrar nas caixas e mandar para o mundo inteiro. Quer dizer, era um risco muito grande. Este é o Filipe Duarte Pina, um dos fundadores da Seed Studios, responsável pela entrada dos videojogos nacionais nas consolas. Mas isso é mais para a frente. Primeiro vamos falar sobre aqueles que estiveram quase a conseguir. A primeira grande tentativa de entrar no mercado das consolas aconteceu por volta de 2002, quando a portuguesa eWorks decide tentar criar o seu primeiro videojogo. Depois de participarem em diversas conferências internacionais para tentarem perceber como funcionava o mercado à escala mundial, os responsáveis da eWorks criam um protótipo daquilo que se esperava que viesse a ser o seu jogo de estreia, o RPG de ação e aventura Ninth Power, que seria lançado para a PlayStation 2. A eWorks levou o jogo à E3 à procura de apoios e conseguiu chamar a atenção da norte-americana Take-Two Interactive, responsável pela distribuição das sagas GTA, Red Dead, BioShock ou Civilization. A distribuidora chegou mesmo a enviar para Portugal um kit de desenvolvimento da PlayStation 2 para acelerar o processo. No entanto, a recessão económica do início do século levou a Take-2 a recuar e a eWorks, mesmo com o apoio da Comissão Europeia, deixou de conseguir suportar os custos. O jogo acabaria por ser cancelado. Mais ou menos pela mesma altura, em 2005, a madeirense Move Interactive mudava-se para o Estoril para tentar lançar o jogo que prometia mudar para sempre o mercado nacional. O videojogo de ação futurista na primeira pessoa, Yugo Volt. O projeto começou a ser cozinhado em 1999 e até ao momento tinha passado por várias fases de produção. A Move Interactive tinha acabado de conseguir um financiamento de cerca de 3,5 milhões de euros da Madeira Capital e da PME Investimentos, e o passo seguinte era produzir uma demonstração jogável para tentar chegar até aos gigantes do setor. Em maio de 2006, o jogo é apresentado na E3, com a promessa de ser lançado no Natal de 2007 para PC e Xbox 360, e consta que conseguiu mesmo chamar a atenção de novos investidores. No entanto, esses novos contratos de investimento nunca chegaram a ser assinados e a empresa foi obrigada a reduzir drasticamente o pessoal. Os responsáveis da Move Interactive ainda tentaram formas alternativas de financiamento, que passaram por produzir software em regime de outsourcing, como aconteceu com o videojogo da Floribela, lançado em 2007. Mas isso não foi suficiente e a Move Interactive fechou portas em 2008. Yugo Volt nunca viria a ver a luz do dia. Mas seria mesmo em 2008 que um videojogo nacional conseguiria finalmente entrar no mercado das consolas. A Seed Studios, com o financiamento da Game Invest, conseguiu lançar o Toy Shop Tycoon para a Nintendo DS. O Toy Shop pela Majestic foi realmente super importante. Teria sido muito mais importante, ou teríamos ficado muito mais contentes se tivéssemos conseguido fazer as coisas de outra forma, porque na altura fomos impedidos pela empresa portuguesa que nos comprou o projeto por atacado, ou seja, ficaram com tudo, depois já está pronto, que nos proibiu literalmente de fazer marketing ou de falar do projeto, porque eles é que eram os únicos que podiam, e nós ficámos muito tristes de não poder fazer isso, mas fazia parte do acordo. Mas seja como for, hoje em dia não se fala muito dessa empresa, fala-se mais de nós termos conseguido realmente aquele importante marco, e ficámos super contentes sabendo que se abriu portas para quem vinha a seguir e para todos os nossos outros colegas, pelo que ainda olhamos para as caixas com carinho. E eu ainda, com algum gosto, ainda vou de vez em quando ao eBay ver se arranjo mais umas cópias para comprar e oferecer aos amigos e a outros colegas.
O projeto seguinte da Seed Studios, o Aquatic Tales, que supostamente seria mais uma vez lançado para a Nintendo DS, acabou por ser cancelado antes de ver a luz do dia. Entretanto, a Game Invest continuou a apostar na Nintendo DS e lançou o Let's Play Pet Hospitals em 2008, em conjunto com a Biodroid, e o Wisteria Hospital em 2009, em parceria com a Camel Entertainment. Este último foi também lançado para a Nintendo Wii. A Seed Studios resolveu repensar a estratégia e aproveitar o crescimento das plataformas de distribuição digital para apostar num projeto mais ambicioso. Dessa ambição nasceu o Under Siege, um jogo que chegou à PlayStation 3 em 2011 e que se tornaria no primeiro videojogo português a ser lançado exclusivamente numa das principais consolas domésticas. O Under Siege para PlayStation 3, muito badalado na altura pela imprensa portuguesa como o primeiro jogo português para consola, que não estava inteiramente correto devido ao facto de já termos lançado o Toy Shop Tycoon, mas definitivamente o primeiro jogo para PlayStation. Esta coisa dos primeiros, na altura, deixava-nos um bocado incomodados porque havia tanta gente que tinha sido responsável por fazer tantas outras coisas antes de nós e sentíamos que estávamos um bocado... ok, tínhamos o nosso direito e a nossa responsabilidade, mas não era totalmente assim. No entanto, deixámos a bola rolar e hoje em dia ainda dizem que é o primeiro jogo português para PlayStation. É verdade, mas olhem que houve muita gente a fazer muita coisa também na altura. Apesar de se manter até hoje como uma referência dos videojogos portugueses, um conjunto de azares no seu lançamento ditou também o fim da Seed Studios. Na semana de lançamento do Under Siege, houve um ataque de hackers à PlayStation Network e a Sony teve que categoricamente desligar todos os serviços de PlayStation Network, a loja, os serviços multiplayer, tudo foi abaixo. Now what's being called one of the largest digital data breaches in history. Hackers have stolen the personal information and possibly the credit card numbers of 77 million Sony PlayStation users. Obviamente isto para um produto que custou, o dinheiro custou perto de 1.400.000 euros e com 3 anos e meio, quase 4 de produção, foi uma machadada ao projeto e à própria empresa, porque como era um exclusivo com um motor gráfico feito de propósito para a consola, não era possível desdobrarmos para lançar noutras plataformas, aquela era a plataforma. Então desdobrámos em organizar com a Sony um lançamento mais especial quando regressasse os serviços online. Ora, obviamente que nós já sabíamos que isto ia ser um problema porque se a Sony tinha sido atacada e se eles estavam a reconstruir os servidores dos seus serviços online, quando realmente fosse reposto online, os consumidores não iam logo comprar o jogo, ia ser um problema muito grave. O dano estava feito. Agora, a partir dali, era só uma questão de reagrupar e tentar gerir o dano que estava feito e os problemas que se tinham acontecido. Nós, face a este grande problema de não ter a quem vender, em vez de 70 milhões de utilizadores, que era a estimativa na altura, antes do apagão, para zero na altura de eles ligarem novamente, obviamente que as nossas expectativas eram muito baixas e realmente cumpriu-se, ou seja, em vez de vendermos todas as unidades que estávamos a pensar vender, vendemos muito poucas e a preço logo de desconto e de salto, porque tínhamos que competir com jogos gratuitos que estavam nessa semana, mais a acumulação de todos os jogos que estavam previstos lançar durante aqueles 2 meses e que foram empurrados para outras datas. Por isso foi um desastre absoluto, completo, foi uma perca completa. Tivemos muitas estratégias de recuperação da empresa, mas estando nós em Portugal numa época de crise não foi possível recuperar e acabámos por decidir fechar a empresa e cada um foi à sua vida. E o Under Siege, para o mal e para o bem, realmente deixou aqui um lugar do nosso coração do trabalho que fizemos e do trabalho que toda a equipa fez. Foi um momento conflituoso de honra e de termos conseguido e termos publicado e feito, mas ao mesmo tempo de desastre. Foi um misto. Obviamente ficámos muito contentes com o trabalho feito, temos pena de ter terminado como terminou, mas a vida continua, não é verdade? Por isso espero que realmente tenha servido a lição e que esta lição também aberto mais uma vez portas para quem veio atrás e quem pôde dizer não, mas em Portugal já se fazem jogos deste calibre e desta forma e com esta qualidade e com este investimento. Por isso, claro que sim, o Under Siege foi fantástico e eu fazia tudo outra vez. Com a chegada da geração seguinte, os projetos nacionais começaram a aparecer com mais frequência nas consolas.
Quest of Dungeons, o roguelike criado pelos portugueses Upfall Studios, lançado em 2014 para PC, chegou à PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Wii U e Nintendo Switch nos anos seguintes. A partir de 2016, o estúdio português Big Moon Entertainment começou a tornar-se numa presença assídua nas consolas. Nesse ano, a Big Moon lançou o Syndrome, um jogo de terror na primeira pessoa criado em parceria com a também portuguesa Camel 101, e nos anos seguintes iria oscilar entre jogos originais como o Demon's Age ou o Dakar 2018, lançados para a PS4 e Xbox One, ou em versões para consolas de jogos criados por outros estúdios, como o Elkins Gun ou o Lichdom Battle Mage. A Big Moon acabaria por ser comprada em outubro de 2019 pela norte-americana Saber Interactive, responsável, por exemplo, pela versão Switch do Witcher 3. Em 2019 foi também o ano do shooter Stellar Interface, um jogo do estúdio Imagination Overflow, chegar à Nintendo Switch, depois de também ter passado pelo PC e pela Xbox One. Em 2019 tivemos ainda uma das produções nacionais mais mediáticas de sempre. Decay of Logos, o RPG de ação e aventura dos portugueses Amplify Creations, foi lançado para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, com grande antecipação. O futuro dos videojogos nacionais no mercado das consolas parece cada vez mais promissor. O Crime no Hotel Lisboa e o Assassino do Intercidades, dos portugueses Nerd Monkeys, estão a ser convertidos para a Nintendo Switch. Those Who Remain, da Camel 101, deverá ser lançado no início do próximo ano para as principais consolas. E o vencedor de melhor jogo indie da E3 2019, 12 Minutos, criado pelo português Luís António, deverá também chegar à Xbox One e ao PC no ano que vem. A indústria dos videojogos em Portugal ainda tem muito para crescer, mas as coisas nunca pareceram tão bem encaminhadas. Depois de anos de experiências e tentativas falhadas, são cada vez mais os jogos nacionais espalhados por praticamente todas as plataformas. E para isso temos de agradecer a todos aqueles que arriscaram dar o primeiro passo quando tudo parecia impossível.